O primeiro sinal foi o som, um tique quase tímido no vidro do meu ateliê, como se a noite batesse à porta com a ponta do dedo. Levantei-me devagar, com a caneca ainda quente entre as mãos. A luz de Lisboa entrava oblíqua, dourada e cansada, escorregando pelas prateleiras onde eu guardava papéis, pigmentos e fotografias antigas, não antigas por história, mas antigas por cansaço de serem lembradas. Quando abri a janela, vi-o embaixo, na rua estreita. Tiago. A mochila a pender de um ombro, um caderno encolhido contra o peito, o cabelo escuro desalinhado como se tivesse atravessado o vento a correr. Sorriu sem pressa, como quem não quer assustar um animal arisco. Boa noite, Leonor. O meu nome, dito assim, parecia tocar-me num lugar que eu julgava fechado. Boa noite. Tiago. O que fazes aqui? Ele apontou para o relógio, depois para o céu, como se ambos fossem cúmplices. Perdi a noção das horas na biblioteca. E respirou fundo. Eu ia para casa, mas passei aqui. Pensei em si. Pensei que talvez quisesse caminhar. Houve uma pausa. Eu ouvi o meu prédio a respirar, água nos canos, uma porta distante, o eco de risos num apartamento qualquer. Caminhar a esta hora. Lisboa é mais gentil depois do jantar. Ele levantou os olhos. E eu queria mostrar-lhe uma coisa. A frase foi dita com cuidado, como se ele a pousasse no chão entre nós. Uma coisa. Sim. Uma coisa enorme. Sorri, sem querer. Enorme, na boca dele tinha um lado inocente e outro, não sei. Um lado que me puxava. Tiago, eu tenho 55 anos. Disse isso como quem estende um documento, uma prova. Amanhã acordo cedo. Ele não riu. Não desviou o olhar. Eu sei quantos anos tem. A voz dele era baixa. E, mesmo assim, queria que viesse. O mesmo assim ficou suspenso, com o peso de tudo o que não se diz. Encostei a testa ao vidro um segundo, sentindo o frio. Depois, sem dramatizar, peguei no casaco leve. Quando desci, encontrei-o à porta e ele abriu caminho como se eu fosse uma convidada em vez de uma vizinha. A rua cheirava a sardinha distante, a detergente de escadas lavadas e a jasmim num vaso que alguém insistia em regar. O empedrado brilhava um pouco, como pele após banho. Para onde vamos? Perguntei. Ele apontou para cima, para as escadinhas que mordem a colina. Devagar. Não é longe. Começámos a subir. Os meus joelhos reclamaram em silêncio, a cidade, ao contrário, parecia gostar. Tiago caminhava ao meu lado, não à frente. Isso, de alguma forma, foi o primeiro toque, a escolha de não me apressar. E a tua aula? Perguntei. Tinhas dito que hoje apresentavas qualquer coisa. Apresentei. Ele encolheu os ombros. Falei sobre luz. Luz? Luz em interiores. Como a sombra também conta. Virou-se para mim. O seu ateliê, eu nunca tinha visto um lugar assim. Parece que as coisas respiram lá dentro. Senti calor no peito e não era do casaco. As coisas respiram porque eu não as deixo morrer de vez, respondi, mais áspera do que queria. Ele ouviu a aspereza e não se afastou. Fez algo melhor, continuou. Posso fazer-lhe uma pergunta? Já estás a fazer. Ele sorriu de lado. Por que é que procurou as palavras, por que é que guarda os pincéis como se fossem talheres de prata? Eu ri, curta. Porque foram à minha casa quando eu não tinha outra. Ele ficou sério de novo. A seriedade dele não era pesada, era um modo de estar atento. E agora? Perguntou. Agora tem outra. O ar entre nós tornou-se denso, como quando o fado começa numa janela e a rua inteira se cala para ouvir. Eu podia ter respondido com uma frase pronta, mas a noite em Lisboa não gosta de frases prontas. Agora eu tenho hábito, disse. E paredes? Tiago inclinou a cabeça, aceitando. Depois, sem aviso, parou num degrau e tirou do bolso um rebuçado de limão. Estendeu-me. Quer? Não como doces à noite. Um só. Para o caminho. Peguei por teimosia e por curiosidade. O papel fez um estalido pequeno. O limão abriu-se na boca com uma acidez limpa. E de repente eu tinha 15 anos menos só por sentir um sabor tão nítido. Então ele retomou como quem não quer tropeçar no silêncio, Leonor, eu sei que isto pode parecer estranho.
Estranho é uma palavra confortável, respondi. Serve para tudo. Ele soltou uma risada curta, e foi a primeira vez que vi um Tiago mais leve. Passámos por uma porta onde alguém falava alto ao telefone, por uma janela com música baixa, por um gato que nos olhou como se tivéssemos interrompido um segredo. O vento trouxe o Tejo numa lufada salgada, e eu senti o meu corpo lembrar-se de que ainda existe. Você tem cheiro de... Tiago começou e travou. De quê? Ele hesitou e eu vi as mãos dele apertarem a alça da mochila. De tinta e sabonete. E um pouco de laranjeira. Olhou para mim como se pedisse desculpa pela intimidade. Desculpe. Eu não devia dizer isso. Eu podia ter fingido ofensa. Em vez disso, deixei a frase entrar, lenta. E tu tens cheiro de livros molhados, devolvi. E hortelã. Ele abriu um sorriso inteiro, quase infantil. É a pasta de dentes. Então é isso. Eu também sorri. Um estudante armado em hortelã. Continuamos. A cidade subia conosco, e as luzes iam ficando mais espaçadas, como estrelas cansadas. No momento, Tiago estendeu a mão sem tocar em mim, a palma aberta, ao lado do meu braço, como se me oferecesse a possibilidade. Eu olhei para aquela mão. Longa, jovem, com uma unha lascada. A mão de alguém que escreve e apaga e recomeça. Estás a fazer o quê? Perguntei, quase a rir. A ver se ele engoliu em seco, se me deixa. Não era a mão que pedia, era ele inteiro. E eu senti com uma clareza perigosa que o que eu tinha evitado durante anos não era um homem, era ser vista. Coloquei a minha mão na dele. O contacto foi simples. Não houve faísca de cinema. Houve temperatura. Houve um encaixe inesperado e o meu pulso bateu como se tivesse sido acordado. Tiago não apertou. Só segurou. Como quem segura um copo cheio. Obrigado, disse ele. Não agradeças como se eu fosse santa, respondi, mas a voz saiu mais macia do que pretendia. Ele riu baixinho e seguimos assim, mãos dadas, entre muros e escadas. Ainda não me disseste onde fica essa coisa enorme, provoquei. Ele olhou para mim por cima do ombro, os olhos brilhando com a mesma luz que ele dizia estudar. Está quase. E fez uma pausa, não é só enorme. É daquelas coisas que mudam o tamanho do silêncio. Eu parei um segundo. O limão ainda ardia na língua. Tiago, comecei e não sabia se ia dizer não ou tem cuidado. Mas ele puxou-me com delicadeza para a direita, por uma travessa mais estreita, onde o som da cidade parecia dobrar-se. Confia em mim, Leonor, disse, tão baixo que parecia uma carícia sem mão. E eu, com 55 anos e tantas portas fechadas, dei mais um passo. No alto da travessa havia um portão velho e, atrás dele, uma escuridão que respirava. Tiago tirou uma chave pequena do bolso, como se tivesse guardado aquilo durante semanas para este momento. Pronta? Perguntou. Eu senti o metal frio do portão, o calor da mão dele, o sal no vento. Não, respondi com honestidade. Ele sorriu e o sorriso dele não prometia nada além do próximo segundo. Então é perfeito. A chave rodou. O portão abriu-se com um gemido. E do outro lado, a noite pareceu ficar maior. O portão fechou-se atrás de nós com um som surdo, como a cidade tivesse ficado do outro lado do peito. Ali dentro era fresco. Cheirava a pedra úmida e a algo verde, vivo. Tiago ficou muito perto, perto demais para ser casual, longe demais para ser certeza. Espere, disse ele. A mão dele subiu devagar, perguntando antes de tocar. Quando cobriu os meus olhos, não foi um gesto de posse. Foi um pedido silencioso. Confia. Murmurou. Assenti. Não com a cabeça, com o corpo inteiro. Sem ver, tudo ficou maior, o som distante do Tejo, o meu próprio respirar, o calor dos dedos dele na minha pele. Eu senti um arrepio lento, quase educado. Você treme, disse ele. Não estou com frio. Ele sorriu, eu ouvi no tom. Guiou-me 2 passos à frente. O chão era irregular. A mão dele na minha cintura corrigiu o meu equilíbrio, firme e respeitosa. Demasiado consciente. Agora Tiago hesitou como se escolhesse a palavra certa, agora quer que abra os olhos sozinha. A mão afastou-se. O ar tocou-me o rosto. Abri os olhos.
À minha frente, Lisboa abriu-se inteira, inesperada, silenciosa. Não a vista de postal, algo mais cru, mais íntimo. A cidade estendida como um corpo a descansar, luzes baixas, respiração lenta. O rio enorme, escuro, vivo. É aqui que venho quando não sei o meu tamanho, disse Tiago atrás de mim. Não respondi. A minha garganta estava ocupada demais. Ele ficou ao meu lado. Os ombros quase tocando. Quase. E agora? Perguntou. Olhei para a cidade, depois para ele. Agora eu sei, disse baixo, que enorme não era o lugar. Ele engoliu em seco. Era. Virei-me um pouco. O suficiente para que o meu braço roçasse no dele. O que isto faz por dentro? Não houve beijo. Só um silêncio que cresceu, confortável, perigoso. Como se ambos soubéssemos que ainda não era a hora, mas que ela tinha começado a contar. Sentámo-nos no muro baixo, de frente para a cidade. A pedra estava fria, mas o frio não entrava, ficava na superfície como um aviso. Tiago apoiou os cotovelos nos joelhos. Eu endireitei as costas por hábito antigo, como se alguém ainda estivesse a observar-me de longe. A vista parecia escutar-nos. Vem aqui muitas vezes? Perguntei, só para quebrar o peso bom do silêncio. Quando preciso ficar pequeno, respondeu. Ou quando preciso ficar grande demais para caber no quarto. Assenti. O vento mexeu-me o cabelo, empurrando alguns fios para o rosto. Antes que eu os afastasse, ele estendeu a mão. Parou a meio do caminho. Posso? Pode. Os dedos dele tocaram uma face com uma leveza que não corrigia nada, apenas acompanhava. Afastou o cabelo como quem vira uma página. Tem uma cicatriz aqui, disse. Tenho muitas. Esta parece escolhida. Sorri, breve. Foi um espelho partido. Não doeu na hora. Só depois. Ele ficou calado. O silêncio dele não pedia mais. Tiago, comecei e parei. Por que eu? Ele virou-se para mim devagar. Havia uma seriedade doce nos olhos, como se não quisesse desperdiçar a resposta. Porque você não me explica, disse. Você olha. A frase caiu entre nós. Eu senti o impacto no estômago, antigo e novo ao mesmo tempo. E o que é que vês? Perguntei. Ele respirou fundo, como antes de mergulhar. Vejo alguém que sabe ficar. Um sorriso breve. E que não tem pressa de fugir quando sente. O meu corpo reagiu antes da cabeça. Inclinei-me um pouco. Ele também. Não o suficiente para um beijo. O suficiente para partilhar o mesmo ar. Eu tenho pressa, sim, murmurei. Só aprendi a escondê-la. Tiago riu baixinho. Eu ainda não aprendi. Ficámos assim, perto, ouvindo a cidade abaixo como um animal a dormir. Um barco passou no rio, lento, deixando uma linha de luz tremida. Mostra-me a tua mão, pedi, de repente. Ele obedeceu. A palma aberta, vulnerável. Toquei-lhe as linhas com a ponta do dedo, sem saber porquê. Um gesto antigo, quase ridículo, e ainda assim verdadeiro. Escreves muito, disse eu. Apago mais. Isso nota-se. Ele fechou a mão devagar, prendendo o meu dedo dentro. Leonor, o nome saiu com cuidado. Se isto for demais. Não é demais, interrompi. É raro. As palavras ficaram ali, suspensas. Ele aproximou-se um pouco mais. O joelho dele tocou o meu. Um contacto simples, elétrico por não pedir nada além de existir. Posso ficar aqui? Perguntou. Já estás. O sorriso dele foi lento, como o entardecer que se recusa a acabar. A lua subia sem pressa. Eu senti o tempo alongar-se, como se Lisboa tivesse decidido esperar conosco. Pela primeira vez em muito tempo, não pensei no depois. Só no agora. Só no peso certo de um corpo ao lado do meu. Só na certeza tranquila de que, naquela noite, ninguém precisava ser outra coisa. O vento mudou e trouxe um cheiro a mar mais nítido, como se alguém tivesse aberto uma janela invisível no escuro. Tiago levantou-se primeiro e ofereceu-me a mão sem cerimónia. Eu aceitei e a pele dele, quente, fez-me lembrar que ainda há coisas simples que salvam. Vamos descer? Perguntou.
Não quero que acabe, respondi, e a honestidade soou-me estranha, como uma peça de roupa antiga que volta a servir. Ele apertou levemente os meus dedos, sem prender. Então não acaba. Só muda de lugar. Descemos devagar, ombro com ombro. As ruas de Alfama pareciam mais estreitas, como se nos obrigassem a caminhar perto. Em certas curvas, o nosso passo desencontrava-se e o corpo dele tocava no meu por acidente, ou por uma intenção delicada disfarçada de acaso. Numa esquina, uma porta aberta deixou escapar um fio de música. Não era alto, não era para nós, mas foi como se a noite colocasse uma mão nas nossas costas. Tiago parou junto a um muro coberto de azulejos partidos. Passou os dedos por uma peça azul, como se lesse uma palavra. Tem frio? Perguntou. Não. Só procurei o termo e acabei por rir, estou acordada. Eu também. Olhou para mim com uma atenção que não me desmontava, só me encontrava. Eu senti o meu rosto aquecer. A idade não desapareceu, ficou ali comigo, como uma bolsa ao ombro. Mas, naquele olhar, não pesava. Leonor, ele começou e parou como se tivesse medo de ser demasiado. Diz. Tiago inclinou-se um pouco. A voz dele saiu mais baixa, quase encostada ao meu ouvido. Diz-me onde posso tocar. O pedido atravessou-me com uma ternura inesperada. Não havia pressa, nem conquista. Era um cuidado que me deixava sem defesa. Eu inspirei, lenta. O ar cheirava a pedra morna e a roupa lavada. Olhei para a boca dele, depois para os olhos. Aqui, murmurei e levei a mão dele ao meu pulso. Senti o estremecer dele quando percebeu o meu batimento. A palma ficou ali, quieta, como se escutasse. Depois os dedos subiram um pouco, até a parte interna do meu antebraço, onde a pele é mais fina. Assim? Perguntou. Assim. O toque dele não era uma pergunta insistente, era uma frase curta. Firme o suficiente para existir, suave o suficiente para não doer. Eu fechei os olhos um instante e quando os abri, ele estava a olhar-me como se eu fosse uma coisa rara e muito real. Continuámos a andar. A cada rua a cidade parecia baixar o tom como se nos desse espaço. Passámos por um mirador menor, quase escondido, com um banco de madeira e uma planta num vaso de barro. Tiago sentou-se. Eu sentei-me ao lado. As nossas coxas encostaram de leve e ficaram assim, sem correção. Posso perguntar outra coisa? Ele disse. Já sabes que sim. Ele sorriu, mas havia nervos no canto desse sorriso. Quando foi a última vez que alguém engoliu em seco, que alguém te levou a sério assim? A pergunta não veio com pena. Veio com desejo de saber. E isso foi o que me apertou a garganta. Há muito tempo, respondi, simples. E eu achei que já não precisava. Tiago olhou para as nossas pernas encostadas, depois para a minha mão sobre o colo. E agora? Eu dei uma risada curta, sem alegria. Agora eu percebo que não precisar era uma forma elegante de não arriscar. Ele ficou em silêncio. Depois estendeu 2 dedos e tocou de leve o dorso da minha mão, como quem testa a temperatura de uma água antes de entrar. Posso? Podes. Ele entrelaçou os dedos nos meus, devagar, como se quisesse que eu sentisse cada fase da decisão. Quando a mão dele fechou a minha, eu não senti prisão. Senti abrigo. Tiago, eu disse, e o nome dele saiu com uma intimidade que me surpreendeu. Diz. Tu és tão novo. Ele não recuou. Aproximou o rosto do meu, até eu sentir o calor da respiração dele na minha bochecha. Eu sou novo, disse. Mas o que eu sinto não é brincadeira. As palavras poderiam ter soado grandes, mas ele disse-as sem peso, quase como um segredo simples. E isso fez-me acreditar, não por ingenuidade, mas por reconhecimento. Eu conhecia a diferença entre teatro e verdade. Olhei para os lábios dele. Ele esperou. Não se moveu mais do que eu. A primeira aproximação foi mínima, a testa dele a tocar na minha, de leve, como uma pergunta sem som. Eu fechei os olhos e senti a textura do cabelo dele roçar-me a pele, e um cheiro limpo de hortelã e noite. Leonor, ele sussurrou, quase rindo de nervoso, eu não quero assustar-te. Então não corras, murmurei. Ele soltou um ar como se eu lhe tivesse dado uma instrução preciosa. O beijo não aconteceu de repente. Aconteceu devagar, por camadas. Primeiro, um roçar de boca, quase nada. Depois, um segundo toque, mais certo.
Eu senti o coração acelerar, não como adolescente, mas como alguém que finalmente encontra uma porta que julgava fechada. A mão dele subiu para o meu rosto e o polegar desenhou um caminho pequeno junto ao meu lábio, como se memorizasse. Eu respondi com um gesto que me surpreendeu, levei a minha mão à nuca dele. A pele ali era quente. O corpo dele ficou imóvel por um segundo, como se aquele toque tivesse mudado o mundo. Assim. Ele perguntou entre respirações, a boca tão perto que a pergunta era quase um beijo. Assim confirmei e puxei só o suficiente para que ele entendesse, eu estava aqui. Inteira. O beijo voltou, mais cheio, mas ainda sem pressa. A cidade abaixo continuava a respirar, indiferente e cúmplice. Um casal passou a distância e não olhou. Um gato saltou para o parapeito e ficou a observar-nos com desinteresse aristocrático. Quando nos afastamos, não foi por falta. Foi para respirar. Tiago encostou a testa à minha outra vez. O teu perfume, disse ele, e riu de leve. Não é perfume. É você. Eu também ri, quase envergonhada. E tu és mesmo livros molhados. Agora talvez menos molhados. Ficámos ali, mãos dadas, bocas ainda quentes, como se a noite tivesse ganho um sabor novo. Eu senti um impulso antigo de me proteger, de dizer, isto não vai dar. Mas, em vez disso, deixei o silêncio fazer o trabalho dele. Tiago olhou para mim e, sem dizer nada, beijou-me outra vez, só um toque curto, no canto da boca. Um gesto pequeno e absurdamente romântico. Vamos? Perguntou depois, num sopro. Para onde? Ele sorriu com uma calma que me desarmou. Para um lugar onde eu posso continuar a aprender o teu ritmo. Eu levantei-me com ele. A noite de Lisboa envolveu-nos como um shell. E descendo as escadas eu percebi, o enorme já não estava só na vista. Estava na forma como eu não queria voltar a ser pequena. Descemos sem falar durante algum tempo. Não por falta de palavras, por excesso de sensação. As escadas pareciam contar os nossos passos, uma a uma, como contas de um rosário antigo. Tiago caminhava do meu lado esquerdo. Às vezes o braço dele tocava no meu cotovelo e esse contacto pequeno tinha mais peso do que muitos gestos grandes que eu já conhecera. Leonor, disse ele de repente, quebrando o silêncio com cuidado, estás bem? Estou, respondi. Só a sentir. Gosto quando dizes isso. O quê? As coisas simples. Como se fossem suficientes. Sorri. A rua abriu-se num largo pequeno, quase secreto. Havia uma árvore no centro, folhas a mexerem-se devagar, e um banco gasto pelo tempo. Tiago parou ali, como se o lugar tivesse chamado. Podemos sentar um pouco. Podemos ficar, corrigi. Ele aceitou a palavra sem discutir. Sentámo-nos. A madeira do banco estava morna do dia que tinha passado. Tiago apoiou as mãos nos joelhos, depois virou-se para mim, com aquela atenção inteira que me desarmava. Sabes, disse, quando te vi a primeira vez, pensei que eras distante. Eu sou. Não. Ele abanou a cabeça. És profunda. É diferente. A distinção ficou a vibrar entre nós. Eu respirei fundo. Profundidade também cansa, disse. As pessoas afogam-se com facilidade. Eu sei nadar mal, respondeu ele, sorrindo, mas fico. A frase não pediu promessa. Só presença. E isso foi mais perigoso. Olhei para as mãos dele, estavam tranquilas, jovens, com pequenas manchas de tinta azul nos dedos. Sem pensar muito, passei o polegar por uma delas. Pintas? Perguntei. Rabisco quando não consigo dizer, respondeu. É uma forma de não perder. Não perder o quê? Ele olhou para mim, sério e doce. O que estou a sentir agora? O meu peito apertou, mas não doeu. Era um aperto vivo. Inclinei-me um pouco mais para ele. O ombro dele acolheu-me sem comentário, como se fosse natural desde sempre. Leonor, murmurou, quase no meu cabelo. Posso ficar assim? Podes, respondi, fechando os olhos. Só não desapareças dentro de mim. Ele riu baixo. Não sei desaparecer. Só sei ficar. Ficámos assim, o meu corpo a reconhecer o ritmo do dele. O respirar dele acalmou-me e eu senti algo raro, não precisava conduzir nada. Nem explicar. Nem prever.
Depois de um tempo, Tiago afastou-se só o suficiente para me olhar. Tens medo? Pensei um pouco antes de responder. Tenho memória, disse. O medo vem depois. Ele aceitou. Não tentou apagar nada. Se quiseres parar, disse, paramos. E se eu quiser continuar? O olhar dele escureceu um pouco, não de desejo urgente, mas de intensidade contida. Então continuo contigo. A simplicidade da resposta fez-me rir, quase emocionada. És perigoso, sabias? Porquê? Porque não prometes o impossível. Toquei-lhe no peito, sentindo o coração dele bater. Só ofereces o presente. Ele pousou a mão sobre a minha, ali, mantendo-a. O toque ficou firme, real. O presente é tudo o que eu tenho. A lua subia entre os telhados. A árvore deixou cair uma folha perto dos nossos pés. Lisboa parecia respeitar-nos como se aquele banco fosse uma ilha lenta no meio da noite. Tiago inclinou-se e beijou-me outra vez, com menos hesitação e a mesma ternura. Um beijo que não queria consumir, só confirmar. Quando nos separámos, ficámos a sorrir um para o outro, quase tímidos. Queres vir comigo? Perguntou. Para onde? Para minha casa, disse, e logo acrescentou, não para nada além de estar. Conversar. Beber água. Dormir, se quiseres. Observei-o. Não havia pressa nos olhos dele. Nem cálculo. Quero, disse eu, surpreendendo-me com a firmeza da voz. Ele levantou-se e estendeu-me a mão, como no início da noite. Ao levantarmos-nos, senti um leve desequilíbrio, e ele segurou-me melhor. Devagar, disse-me. Sempre, respondi. E seguimos, lado a lado, como duas pessoas que tinham decidido não fugir do que estava a nascer, mesmo sem saber ainda o nome. A casa dele ficava numa rua ainda mais estreita, daquelas onde duas pessoas precisam decidir quem passa primeiro. Tiago abriu a porta devagar, como se o gesto também precisasse de respeito. Entra, disse baixo. Como se já estivesses. O ar lá dentro era simples. Cheirava a café antigo, papel e sabonete neutro. Uma lâmpada amarela iluminava a sala pequena, livros empilhados sem ordem, uma manta dobrada num sofá estreito, uma janela aberta para a noite. É pequeno, comentou, quase pedindo desculpa. É honesto, respondi. Ele sorriu, aliviado. Fechou a porta com cuidado, como se o mundo lá fora pudesse acordar. Ficámos parados um segundo, sem saber onde pousar os corpos. Eu tirei o casaco devagar e coloquei-o numa cadeira. Ele observou o gesto como se aprendesse algo. Queres água? Chá? Perguntou. Água está bem. Enquanto ele ia à cozinha, caminhei pela sala sem tocar em nada. Não por medo, mas por atenção. Havia desenhos colados na parede, estudos de luz, sombras de janelas. Reconheci ali a mesma delicadeza com que ele me tocava. Tiago voltou com 2 copos. Entregou-me um e os nossos dedos roçaram-se. Um toque mínimo e ainda assim inteiro. Leonor começou e parou. Diz. Fica perto de mim. Não era um convite grandioso. Era uma necessidade tranquila. Eu aproximei-me. Ele pousou o copo na mesa, depois o meu. O silêncio instalou-se de novo, mas agora era um silêncio doméstico, quente. Sentámo-nos no sofá. Primeiro separados por um espaço educado. Depois, pouco a pouco, os corpos ajustaram-se. O ombro dele encostou no meu. Eu não me afastei. Posso? Perguntou, apontando para o meu cabelo. Podes. Os dedos dele passaram devagar pelos fios, sem arrumar nada. Apenas sentir. Eu fechei os olhos. O gesto era íntimo sem ser invasivo. Uma carícia que escutava. Tens o cabelo cansado, disse ele, sorrindo. Eu também. Ele riu, baixo. A mão dele desceu até ao meu pescoço, parou ali, quente. Leonor, disse outra vez, eu não quero correr. Nem eu. Inclinei-me um pouco. Ele fez o mesmo. O beijo aconteceu ali, sentado, sem urgência. Mais profundo do que antes, mas ainda atento. A boca dele era curiosa, não faminta. Eu senti o corpo responder com uma lentidão nova, madura. Afastei-me um instante, só para olhar. Estás aqui mesmo, murmurei. Estou, respondeu. E quero estar.
A mão dele pousou na minha cintura, firme, respeitosa. Eu apoiei a testa no ombro dele. O cheiro da pele, misturado com tecido limpo, fez-me suspirar. Leonor, a voz dele estava mais baixa, posso deitar-me contigo? Só dormir perto. A pergunta era frágil. E isso tocou-me mais do que qualquer certeza. Podemos deitar, disse. E ver o que o corpo decide. Ele assentiu, grato. O quarto era ainda mais simples. Uma cama estreita, lençóis claros, uma janela por onde entrava a luz distante da rua. Deitámo-nos lado a lado, vestidos, os corpos a aprender o contorno um do outro. Ele virou-se de lado, de frente para mim. A mão dele encontrou a minha no escuro. Se quiseres ir embora, disse, eu compreendo. Apertei-lhe os dedos. Se eu quiser ficar, respondi, não me peças menos do que isto. Nunca. A respiração dele acalmou-se perto da minha. Eu senti o peso bom de um corpo que não exigia nada além de presença. Aos poucos, o sono aproximou-se, não como fuga, mas como confiança. Antes de adormecer, senti os lábios dele tocarem-me a testa. Boa noite, Leonor. Boa noite, Tiago. E pela primeira vez em muito tempo, adormeci sem fechar portas por dentro. Acordei antes dele. Não por hábito, por sensação. O quarto estava cheio de uma luz pálida, quase tímida, que entrava pela janela como alguém que não quer interromper. Tiago dormia de lado, virado para mim. A respiração dele era regular, tranquila, e havia algo profundamente comovente na forma como a mão dele ainda segurava a minha, mesmo no sono. Não apertava. Apenas não largava. Fiquei a observá-lo. As pestanas longas, a boca entreaberta, o cabelo desarrumado contra a almofada. Pensei com uma clareza doce que o desejo também pode ser isto, ficar. Ver. Não usar. Movi-me um pouco, com cuidado. Ele mexeu-se, aproximou-se mais, como se o corpo soubesse antes da cabeça. Leonor murmurou, ainda sem abrir os olhos. Estou aqui. Ele abriu-os devagar. O sorriso que apareceu não era surpresa. Era reconhecimento. Bom dia. Bom dia. Ficámos assim, a olhar um para o outro, sem urgência de explicar nada. A luz desenhava sombras suaves no rosto dele, e eu senti uma ternura tão calma que quase doeu. Dormiste bem? Perguntou. Dormi inteira. Ele sorriu, tocado pela palavra. Eu também. A mão dele subiu até ao meu rosto, repetindo o gesto da noite, como se quisesse confirmar que não tinha sonhado. O polegar passou pela minha bochecha, lento. Tens um jeito diferente de acordar, disse. Como se não tivesses medo do dia. Hoje não, respondi. Hoje eu não fujo. Ele inclinou-se e beijou-me. Um beijo de manhã, mais leve, mais quente, cheio de promessa silenciosa. Eu senti o corpo acordar aos poucos, não em pressa, mas em abertura. Queres café? Perguntou, afastando-se só o suficiente para me olhar. Quero ficar mais um pouco. Então fica. Deitou-se novamente, mais perto. A cabeça dele no meu ombro, o braço pousado sobre a minha cintura com uma naturalidade que me emocionou. Eu passei os dedos pelo braço dele, sentindo a pele jovem, viva. Tiago disse, quase num sussurro. Diz. Isto não me assusta. Ele levantou-se um pouco, apoiado num cotovelo, sério agora. A mim também não. Fez uma pausa. E isso é raro. O silêncio que se seguiu não foi pesado. Foi um acordo. Ficámos ali até o sol subir mais, até a cidade começar a acordar do outro lado da janela. Ouviu-se uma porta a bater, passos na rua, um rádio distante. A vida a continuar, sem nós expulsar. Mais tarde, levantámo-nos. Na cozinha pequena, ele preparou café enquanto eu observava. O modo como se movia, atento aos gestos simples, fez-me pensar que a intimidade começa muito antes do toque. Leonor disse, entregando-me a chávena, não sei o que isto vai ser. Segurei o café com as duas mãos. O cheiro era forte, bom. Nem eu, respondi. Mas sei o que é agora. Ele assentiu. Aproximou-se e beijou-me a têmpora. Agora é suficiente. Bebemos em silêncio, lado a lado, olhando a luz bater na parede branca. Não falámos de idade. Nem de depois.
Falámos de nada e isso foi tudo. Quando chegou a hora de sair, peguei no meu casaco. Ele abriu a porta e ficou ali a observar-me calçar os sapatos. Leonor chamou antes que eu cruzasse o limiar. Virei-me. Sim. Ele aproximou-se e abraçou-me. Um abraço inteiro, sem urgência, sem medo de durar. Eu apoiei o rosto no peito dele e respirei fundo. Volta, disse ele, simples. Olhei para ele. Sorri. Não vou longe. Saí para a rua com o corpo leve e o coração atento. Lisboa recebeu-me com o seu barulho suave, como se soubesse. E enquanto caminhava percebi, o enorme não foi o que ele me mostrou. Foi o que eu me permiti sentir.